Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 16. Um capítulo composto por 34 versículos e, nas palavras de Russell Shedd, esse capítulo é o clímax da primeira sessão do livro. Porque esses 16 capítulos vão apresentar para a gente o caminho de acesso a Deus, do qual esse ritual, o ritual que nós vamos estudar hoje, é o mais solene e eficaz. Ele era realizado uma vez por ano, pelo qual o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer expiação pelo povo. Sim, a gente vai falar hoje sobre o dia do perdão, ou o dia da expiação, que é a ocasião mais importante do calendário judaico. O nome é Yom Kippur. E nesse dia, mesmo nos dias atuais, praticamente tudo para em Israel, porque esse dia é celebrado no 10º dia do 7º mês, Tisri, no calendário judaico, eu não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, e era contado a partir da Páscoa. E esse período é um período muito importante. Como nós vimos na palavra, se você leu ou se você escutou o meu áudio de leitura, como nós vimos, era requerido um jejum, que se afligisse a alma, está falando da ausência de alimento mesmo, da tarde do 9º dia até a tarde do 10º dia. E essa data é celebrada um pouco antes de uma outra festa muito importante, a festa de Sukkot, a festa de tabernáculos, que comemora a saída do Egito. Mas muito bem, em Levítico, essa ocasião ela tem o objetivo de ensinar para o povo a respeito da purificação, na purificação do santuário, porque a presença de Deus para eles, para esse povo, significava vida ou morte. Se Deus estivesse no meio deles, haveria vida, esperança, certeza do futuro. Deus ia levá-los para uma terra que Ele havia prometido. E Ele está dando, inclusive, essas orientações para que sejam feitas como algo para sempre. Deus não queria que esses sacrifícios parassem. Era para ser feito. Obviamente que nós sabemos que esse para sempre está ligado, porque era uma sombra do que Jesus faria de uma vez por todas. Aqui o povo precisava expiar os seus pecados com o sangue de um animal. Mas nós sabemos que o sacrifício perfeito, e nós vamos ver isso no livro de Hebreus algumas vezes nesse podcast de hoje, nós vemos que o Senhor Jesus cumpriu todo esse sacrifício, Ele realmente nos livrou do pecado. Agora o pecado nosso não é mais coberto, ele foi realmente perdoado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas muito bem, essa é a única ocasião durante todo o ano em que o sacerdote entraria no santuário interior, ou seja, o lugar santíssimo, a fim de assegurar que a presença das impurezas no santuário não afetasse o relacionamento do povo com Deus. Sim, vai ser ensinado nesse capítulo tudo aquilo que ele deveria fazer em favor de si e em favor do povo, para que houvesse essa comunhão. Então, no verso 2, quando está falando do Santo dos Santos, está falando que ele realmente entraria, ele passaria o véu. E, inclusive, Hebreus 9, 7 se refere a esse momento que é estabelecido aqui em Levíticos, capítulo 16, versículo 2. E nós vamos ver aqui em Hebreus 9, 7, fazendo uma menção de Levíticos, capítulo 16, verso 2. Olha o que está escrito aqui. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, primeiro Arão teria que apresentar uma oferta pelo pecado, pelo seu próprio pecado e pelos demais sacerdotes, para que ele pudesse fazer esse sacrifício e fazer tudo aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Primeiro ele começava pela vida dele. Então, verso 3 e 4 vai dizer, sim, primeiro a oferta do pecado, relacionado a ele mesmo. Dos versos 5 até o verso 10, nós vamos ver outra coisa muito importante. O sumo sacerdote apresentaria 2 bodes como oferta pelo pecado. Claro que antes ele tinha de lidar com os bodes, ele tinha que oferecer uma oferta pelo seu próprio pecado e pela sua casa.
Inclusive, olha só o que diz Hebreus 5, do versículo 1 ao versículo 4. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, e ninguém toma esta honra para si mesmo a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por que eu estou mencionando Hebreus? Para a gente ver como a palavra ela é completa e ela se completa, ela realmente concorda. Levítico traz o conceito que foi dado por Deus, ensinado a Moisés e Arão para que fosse dito ao povo. E o autor de Hebreus vai dizer, sim, aquilo que foi falado lá no Antigo Testamento é verdadeiro. Então a própria palavra ela se sustenta. Nova aliança, antiga aliança foram inspiradas pelo mesmo Deus, que é o autor da história do princípio ao fim. Então, o sacerdote, sim, ele ia entrar, escolhido por Deus, diante dos homens, e ele ia realmente fazer o sacrifício pelos pecados. E o versículo 2 diz que ele era capaz de se compadecer, porque ele também era pecador. Arão, como sacerdote, os seus filhos, eles tinham de ter a plena consciência de que eles estavam naquela posição e que aquilo era uma honra diante de Deus, mas não porque eles eram perfeitos, não porque eles tinham qualquer coisa diferente dos outros, ao contrário, o que pesava sobre eles era uma responsabilidade maior, como um exemplo, buscando realmente fazer a primeira expiação pelo seu pecado para não morrer lá dentro, não é verdade? Não era só uma questão de, eu quero expiar o meu pecado, era ou eu faço isso direito ou eu morro. Mas então, um dos bodes era imolado e o outro era enviado para o deserto, o tal do bode emissário. E emissário, queridos, essa palavra significa literalmente Azazel, que é uma combinação de duas palavras, a palavra bode e a palavra partir. E tem um livro chamado Pentateuco para Todos, que eu já disse para vocês em outros episódios que eu estou lendo, eu tirei um trecho lá da página 216 e 217, desse tal de John Goldingay, quase que não sei o sobrenome do homem. Lá diz assim, sacrificar um dos bodes lida com a necessidade de purificar o santuário. A ação do segundo bode lida com a rebelião de Israel e seus feitos sobre o relacionamento mais amplo com Deus. Assim, a observância envolvendo o segundo animal significa o arrependimento de Israel, o abandono de sua inconstância e o desejo de se livrar disso, bem como significa a provisão de Deus para sua remoção, a fim de que não permaneça obstruindo o caminho entre Deus e Israel. É como se esse bode, ao ser solto da natureza, ao ser liberado para ir embora, ele estivesse cumprindo a ideia de que os nossos pecados são lançados para longe, eles não estão mais diante dos nossos olhos. Era como se fosse dizer para o povo, vamos recomeçar. E nos versos 12 a 15, nós vemos que Arão entrava no Santo dos Santos com o incenso aceso. A fumaça, mas que impedia ele de olhar diretamente para a glória de Deus. E ele entrava ali pela segunda vez com o sangue do novilho, versículo 13, depois entrava pela terceira vez levando o sangue de bode, como a gente vê no verso 9. O santuário e o altar do holocausto, eles iam ser purificados. Sim, por quê? Porque o tabernáculo estava no meio de um povo pecaminoso. Versículo 16 fala para a gente dessa necessidade. Deus era santo, 3 vezes santo. E ele fazia questão de habitar no meio do povo, mas ele não concordava com o pecado, ele não se aliava ao pecado. Ao contrário, o pecado do homem era uma abominação. E, portanto, a expiação era necessária. Uma vez por ano era feito esse sacrifício. E Arão, trajando todas as vestes de sumo sacerdote, pegava então e fazia após isso 2 holocaustos, o seu próprio e pelo povo. O verso 27 do capítulo 16 vai falar assim, deixa eu ler para vocês. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação do santuário, serão levados para fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne, o seu excremento se queimarão. E este para fora do arraial nos traz à memória um texto que cita essa situação lá em Hebreus também, capítulo 13, versículo 11 e 12, que diz assim,
Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Vocês perceberam como o livro de Hebreus ele liga totalmente a figura do Senhor Jesus Cristo, a figura do sacrifício que era realizado para expiar o sangue? Observem que Levítico definitivamente não é um livro descartável. Ele pode ser de difícil leitura. Talvez alguns de vocês possam ler e pensar, não estou entendendo muito direito. Mas quando a gente vai junto, a gente vai estetando, a gente vai vendo que era um ritual, era algo que deveria ser feito naquela época. Hoje nós não precisamos mais sacrificar, mas o livro de Hebreus no Novo Testamento vem exatamente mostrar para a gente essa ponte. Sim, aquele animal que derramava o seu sangue, que tinha o seu sangue derramado, que quando o sacerdote punha a mão sobre a cabeça dele, ou seja, havia uma identificação, é como se fosse transmitido sobre ele o nosso pecado, vamos falar dessa maneira. Ele se tornava aquele que levava sobre si as nossas iniquidades, ele morria pelo nosso pecado, o seu sangue era derramado por nós. Tudo isso se cumpriu cabalmente em Jesus. Então hoje não precisamos mais de sacrifício. E no verso 31, quando é dito que eles deveriam afligir a alma, como eu disse, está falando de um jejum, está falando realmente de confessar o seu pecado, afligir a sua alma, abster-se de alimentos e ter esse tempo de consagração. E para finalizar, sim, eu vou finalizar com o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 25 e 26, fala assim, Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Você já sabe quem é esse ele? Esse ele é o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo esse verso, só que eu vou trocar a palavra ele pelo nome Jesus, tudo bem? Então, Jesus não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, porque você lembra? O sacerdote tinha que entrar todo ano, essa festa de Yom Kippur eram todos os anos. Como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santos dos Santos com sangue alheio, ele entrava com o sangue do animal, não com o próprio sangue. Versículo 26, se fosse assim, Jesus Cristo precisaria ter morrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Imagina Jesus morrendo todo ano? Não é o caso. Porém, ao chegar ao fim dos tempos, Jesus Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como que eu vou aplicar isto para as nossas vidas? Bom, Jesus ele veio para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Se está escrito na Bíblia, é verdade. Agora, se Jesus ele venceu o pecado e nós somos salvos em Cristo Jesus, sabe o que isso significa? Que uma vez que eu e você, nós temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu e você, nós podemos, na força dele, também vencer o pecado. Então pense em alguma coisa que o Espírito Santo já disse para você que precisa cessar na sua vida. Você precisa parar. Pensa. É uma mania de gritar, é uma mania de falar palavras que não agradam a Deus com a sua boca, que você sabe que não agrada a Deus. Ou, de repente, não é na sua boca. Você está pensando, não, Rita, graças a Deus eu controlo os meus lábios, mas o meu problema é a minha mente. Eu sou uma pessoa que julga os outros. Quando eu vejo uma situação que me desagrada, ao invés de eu me colocar em oração pela pessoa, eu começo a julgar na minha cabeça. Bom, a Bíblia fala para nós não julgarmos, né? Então é pecado. Então, fala com o Espírito Santo. Vou te dizer uma coisa. Sua salvação, vamos falar dessa maneira, sua salvação depende da tua fé em Jesus Cristo. Mas a sua santificação te leva para mais perto de Deus, te leva para uma sensibilidade do Espírito. Então, eu te convido a nós pegarmos esse texto tão lindo de Levítico e todos esses textos de Hebreus que nós vimos e realmente fazer disso a nossa busca diária. De nós tomarmos posse do fato de que Jesus venceu o pecado pelo seu sangue, sendo ele nem um pouco pecador, não sendo como o sacerdote que podia se identificar conosco que era pecador. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu por nós. Então que a gente se apoie nele,
nos nossos dias de fúria, nos nossos dias de medo, nos nossos dias de cansaço, e que nós nos fortaleçamos nele para continuar esta batalha até o dia que ele quiser. Deus te abençoe e até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!